Hoje eu tive o prazer de correr ao lado de um queniano. Não, ao lado não, né? Porque aqui não tem jeito não, né? Não foi ao lado, não, só o começo mesmo. Que aqui depois desaparece. Os homens é fera mesmo. Eu fiz 10,5 km, ele fez 21. Fiz 10,5 km com 43 minutos. Ele fez 21 km com 1 hora e 6 minutos. Cruz credo. Os homens é fera mesmo. Tinha até a colombiana, que tava valendo dinheiro lá no geral, lá, né? Só no geral, masculino e feminino. O homem é fera. E eu fui participar da umidade, tirar uma foto com ele lá, a umidade de que eles têm também. Muitos, são muito humildes também, ele. Nossa, top demais.